pregando o Evangelho de Deus, pregando a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus e o poder de Deus. E nessa noite, hoje é 14 de setembro, já estamos miando o mês, como diz o Matuto do Setembro. Metade do mês e fim do mês. Que a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, está pregando a Bíblia toda. Já estamos segundo João, segundo o Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1. O casamento em Canaã da Galileia. Versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. A mãe de quem? Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegada a minha hora. Quer dizer, Jesus direto, ele não falava para Maria com carinho. Ele falava com Maria com peso, palavra pesada. Então ela falou aos seus serventes: faça tudo o que ele disser. E estava ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encha de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve aos responsáveis pela festa. E eles fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os tivesse que havia tirado da água. Zombesa chamou o noivo e lhe disse: todos os costumes servem primeiro o vinho bom, enquanto já beberam muito, serve o vinho inferior. Mas vocês, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, e ele manifestou-se a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Gente, era Jesus fazendo milagre. Mas sabe quantas pessoas estão acreditando? Nenhum. É como esse milagre do homem ontem, milagre grande. O cara morto, tomando remédio para passar dor, remédio de câncer. E lá sentado já em pé, quase ficou em pé. Depois disso ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali muitos dias.
Jesus purifica o templo. E estando próximo à Páscoa do judeu, Jesus lhe foi para Jerusalém. Encontrou no templo o que via bois, ovelhas, pombos e também os cambistas assentados. Tendo visto um chicote de corda, expulsou todos do templo com as ovelhas, os bois, derramou os dinheiros dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vinham aos pombos: tire estas coisas daqui, não faça da casa do meu pai casa de negócio. O que é que eles estão fazendo hoje? Casa de quê? De negócio. Os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destrua este santuário, destruí este santuário em 3 dias e eu os levantarei. Quer dizer, ele disse que derrubava aquela igreja, aquele templo, e gastaram milhões de anos para fazer, em 3 dias. Mas ele não estava falando da igreja, ele estava falando dele, que eles iam derrubar ele, iam matar ele, e com 3 dias o quê? Ressuscitar. E os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Olha, 46 anos passaram fazendo o templo para Deus. Eles, porém, se referia ao santuário do seu autor. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre dos mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito: isso é crer nas Escrituras e na palavra de Jesus. Crer em quê? Nas Escrituras de Jesus Cristo. O povo crê, o povo crê que estão aqui? Não. Jesus conhece todas as pessoas. Então Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viu os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Está vendo aí? Está vendo aí, João, que eu te disse hoje ali? É o que eu digo a vocês: não confie. Não confie. Você vê esse rapaz que foi preso, confiou nos amigos, foi o que eles fizeram. Foi preso. Porque conhecia de tudo, então precisavam que alguém lhe dissesse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Ele sabia que era o humano. Ele sabia quem era nós. Ele sabe quem é a gente. Nicodemos visita Jesus. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principados dos judeus,
Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vendo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer este sinal que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, vocês têm como duvidar de mim? Não tem. Só se for burro. Porque você vê o cara levantar doido, aleijado, expulsar demônio. O que é que vocês querem que faça mais? Profetizar verdade. O que a cabra tem que fazer mais? Carregar o cabra na cabeça. Porque essa cura de ontem, uma cura maravilhosa. Pô. O cara lá era... Você de longe via, não podia tocar no homem. Está o homem bom, deitado na sua cama, dormindo direto. E aí vocês têm que dizer o quê? Tem que dizer que é mentira. A maioria. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha aí, minha gente. Se não nascer de novo, quem é que nasce de novo? Vocês sabem compreender isso aqui? Sabe, minha gente? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que é isso aqui, meu compadre? Sabe o que é, Luiz? Sabe o que é, irmão? Quem de vocês sabe? Ninguém. Nascer em espírito e verdade. Nascer em espírito e em verdade. Você tem que nascer no espírito. É o que eu venho pedindo a Deus, a gente construir um hospital espiritual. O espírito trabalhar ali. Olha, alguém não nascer de novo por poder ver o reino de Deus. Quer dizer, se você continuar na carne, sendo o que você é, sabe quantas vezes você vai ver o reino de Deus? Nenhum. Essas bonitezas que essas mulheres vão para as igrejas aí, homem de gravata, parecia um cão amarrado pelo pescoço. Vocês acham que vocês vão para o céu usando isso? Nunca. Deus não quer isso. Nicodemo perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemo, será que pode voltar ao ventre eterno e nascer uma segunda vez? Bonito, viu? A pregação aqui de João é para ver a banda voar, quando ele diz. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água, veja, viu? Veja que eu já falei isso aqui várias vezes, que o Espírito, olha, veja, Jesus respondeu: é verdade, se digo que não nascer do sangue e da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui é a Trindade, ó. Vocês abestalhados que dizem que a Trindade é Jesus e Espírito Santo, é mentira. Está aqui, ó. Olha aqui. Compreende, povo de Deus? Olha aqui a verdade. Em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Olha aí. Isso aqui, meu povo de Deus, é onde eu vou fazer um livro, vou ler outra Bíblia e vou comprar um equipamento e ir gravando capítulo tal, versículo tal. Compreenda.
Olha onde está a espiritualidade. Está aqui, ó. Tome, aguenta. João, capítulo tal, aí vou falando e vou juntando para depois eu escrever o quê? Um livro. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, vocês ouvem o barulho que ele faz, mas não sabem de onde vem ele. Vem para onde ele vai. Assim tudo que é nascido do Espírito. Quer dizer, aqui é onde eu provo verdadeiramente, compadre. Não adianta esses vagabundos sem vergonha que estão pregando aí, dizendo que igreja não existe espírito. Vocês são uns idiotas, vocês são uns hipócritas, como Jesus disse. Foi eu que disse, não. Foi Jesus. Olha quando ele diz aqui, ó. Então Nicodemo perguntou, como pode ser isso, Jesus? Você é mestre em Israel, não compreende estas coisas. Em verdade lhe digo, que nós nos falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Deus já relata que ninguém aceita o nosso testemunho. Ninguém aceita, porque são carnais. A senhora está entendendo, irmão? Quando ele diz, se vocês não crêem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crer se eu lhe falar sobre as celestiais? Como é que vocês vão crer? Crer nunca. Vocês não vão crer nunca. Nunca, meu. Nunca. É aonde as igrejas, Luiz, estão perdidas. Não vão se encontrar nunca. Quando ele diz, ó, ora, ninguém subiu ao céu, senão ser aquele que lá desceu, o Filho do Homem. Olha aqui. Olha aqui. Quantas vezes eu já disse isso? Quantos acreditaram? Não, eu vou para o céu. Que porra de céu tu vai? Espera isso não, espera não. Não faz as coisas certas. Não anda no lugar, não nasce novamente. A gente tem que nascer no Espírito. Não é na carne. Quem é da carne, é da carne. Quem é do Espírito, é do Espírito. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crêem tenham a vida eterna. Então, quer dizer, Moisés levantou a serpente no Nordeste, no deserto. Qual é a serpente que ele levantou? Eu dou minha cara para qualquer um dar um murro. Dou dinheiro que não tem, mas eu dou minha cara para qualquer um dar um murro. Essa passagem aqui, ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, sim, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Diga qualquer um qual é que é essa serpente. Que é essa serpente? Diga, Simão. Mas diga que eu quero apanhar. Deus é
Diga, eu desafio. Eu desafio vocês que estão me ouvindo. É moleza isso? Quer saber? A serpente que Moisés levantou no deserto é o povo que ele levou. Tudo era o quê? Uma serpente. Estava ali para morder, para comer, para matar. Não era espírito. Vê o que aconteceu se Moisés entrou na terra prometida? O que foi ouvir a serpente? Foi ouvir a miséria? Olha quando ele diz, ó, a serpente, o filho do homem seja levantado, está vendo? Para que todos nele crê, tenha a vida eterna. Por que a serpente? Gente, observe, tem que ter Deus para ele traduzir a palavra mesmo, cara, velho. Sabe o que? Jesus vinha ali com eles. Jesus vinha onde? Ali com eles. E depois de Jesus, Arão e Miriam. Aí levantou-se Caleb e Josué. Aí levantou-se Davi, Salomão. Aí levantou-se Maria, mãe de Jesus. Rapaz, a serpente em cima, não era o povo. O povo é uma serpente, gente. Moisés levou a serpente. Deus não pediu, leve meu povo para adorar em mim lá no deserto? Está vendo isso? Era a serpente, era o povo. Como nós somos a serpente. Quando ele diz, a missão do filho. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que contestasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. A condenação está à luz, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, ó. O que foi que o povo vieram de Paulo dizer? Amaram mais o quê? As trevas do que a Deus, do que a luz, porque as suas obras eram mais, pois todo aquele que pratica o mal desterra a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Gente de Deus, quer ver? Eu já li, reli, mas eu vim ver agora a verdade. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em quem? Em Deus. O que é que eu peço a esses meninos aqui em casa, ao povo aqui, não minta, porque quem mentir é obra diabólica, nas trevas. Olha quando ele diz, ó, Jesus é João Batista. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles
e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e os judeus a respeito da purificação. Foram até João e lhe disseram: Mestre, aqui que estava com o Senhor, no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, esta batizamos a todos, vão até aí. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se lhe for dado do céu. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu processor. Quem tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente, se alegra muito por causa do vosso e da noiva, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quer dizer, João veio na frente anunciando Jesus Cristo, porque ele disse: ele quer que ele cresça e Jesus o quê? Diminua. Aquele que vem do céu quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno. Quem fala da terra, quem veio do céu, está em cima de todos. E todo testemunho daquele que viu e o viu, mas ninguém aceitou o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, significa que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito, olha, Espírito Santo, por medida. O Pai ama o Filho, entregou todas as coisas na mão dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ela permanecerá a ira de Deus. Pesado, né, velho? Deus está falando hoje aqui só para nós. Eu descobri coisa aqui hoje, velho, pesado. Jesus e a mulher samaritana. Capítulo 4, versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, sim, os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou
a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seus filhos José. Ali ficaram o poço de Jacó. Cansado de viajar, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dai-me um pouco de água. Ele não era para falar, porque os samaritanos falavam com quem? Com os judeus, com os, não, samaritanos. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecer o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e lhe daria água. Quer dizer, se você veja essa palavra, viu? Preste atenção. Se vocês conhecerem o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, vocês pediria-lhe, daria água viva. O que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acesso ao Senhor, o maior do que Jacó é o nosso Pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte e jorra para a vida eterna. Quer dizer, na hora que você bota Jesus em primeiro passo, Deus em primeiro passo, você vai ter água para o resto da sua vida. Você não vai precisar tomar água. Que é água espiritual. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão aos 10 que não têm marido, porque já tivesse 5, e esse que agora tem não é seu marido. É o que você disse, é verdade. Ela já tinha tido quanto marido? 5. Mas com aquele era o quê? 6. Era amante. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor, um profeta, nossos pais adoravam
neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, venha a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adorar o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ó, a salvação é para quem? Eu não canso de dizer isso. Eu não canso de dizer um comboio de abestalhado isso. Não, eu vou servir a Jesus, porque Jesus veio para mim. Não, Jesus veio para o judeu. Mas vem hora, se acha chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito. Aqui não está falando Espírito Santo, não, que é escrito com letra minúscula. Está falando Espírito comum, em espírito, em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Está vendo aí, povo? Vocês estão ouvindo? Que dentro das igrejas de vocês não tem nenhum Deus. Nenhum. Pela Bíblia, vocês, foi como o irmão disse essa semana aqui na live, nenhuma igreja brasileira vai ser arrebatada. Está vendo, irmã? Está vendo, velhinha? Está vendo, coroa? O que eu estou lhe dizendo? Deus é Espírito. É necessário que os seus adoradores adorem quê? Em espírito e em verdade. Será se eu estou completo, Júnior? Hein, irmão Luiz? E aí, vocês vão dizer o quê? Será se eu estou certo fazer um hospital espiritual? Para vocês adorarem em espírito? Está vendo, Júnior? Aqui quem está conversando de manhã, de tarde ali. A mulher respondeu: eu sei que vira o Messias, virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nós anunciará a todas as coisas. E Jesus estava ali com ela, que era o Messias. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquela mesma hora, naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus. E sim. Hein? Religiosa aqui. Porque ela disse. Está assistindo. Ela faz live às 3 horas da tarde. Porque ela disse: irmã, eu estou pregando a verdade. Eu estou pregando o que está na Bíblia, não é o que está saindo de mim, não. Para que tanta gente a senhora pregando errado? A sua responsabilidade é grande, irmão. Pregue a Bíblia. Só eu estou pregando a verdade. Quando ele diz, ó, então Jesus disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao ver falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo
e vejo o homem que me diz tudo que eu já fiz, e não seria ele por acaso Cristo? Então sairá da cidade e for até onde Jesus estava. Olha, gente, vocês que são missionários, vocês que têm teologia, que são doutores da palavra, tenham vergonha na cara. Pregue a palavra, é aqui, ó, é a Bíblia a palavra. É o amor de Deus. Quando isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, qual? Mas ele disse: tenho para comer uma comida que você não conhece. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que, hein? Já saiu. Não aguenta a pancada. Não aguenta. Não aguenta. Mentirosa. Está mentindo para o povo. Está mentindo. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que algum lhe trouxer alguma comer? Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Estão vendo, missionários? Estão vendo, missionários, que eu estou certo, vocês estão errados? Tem que comer Bíblia. Não é comer palavra besta que vocês dizem saindo dentro de vocês, não. Isso aí não existe. Hein? Louvor velho, gritando, berrando, dizendo que está falando com Deus. E Deus não. Vocês estão igual àqueles que estavam nas sinagogas, nas esquinas, nas praças, louvando e gritando. E dizendo que Deus estava falando, ouvindo vocês. E dali não passava do teto. É o que está acontecendo hoje. Vocês não diz que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levante os olhos e veja o campo, pois estão maduros para colher. Quer dizer, ele está dizendo aqui que o povo está maduro, está querendo ouvir a palavra. E a colheita ainda está preparada. E vocês, pastores, padres, obreiros, missionários, mentindo. Não estão colhendo as almas, os espíritos para Deus. Quem colhe, recebe, desde já, a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre aos mesmos tempos que semeia o que colhe. Ó, se você colheu o que é bom, você recebe o que é bom. Se você colheu o que é ruim, você recebe o que é ruim. Pois no caso é verdadeiro. O ditador, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu convido a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Quer dizer, Deus preparou, Deus jogou no campo, e a gente tem que o quê? Colher. Não é pregar mentira, não. Não fica não. Não fica ouvindo nenhum, não. Corre. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fazia. Não creram em Jesus, creram em quê? Na mulher. É o caso de hoje.
Vocês não crêem na palavra que está pregada aqui. Vocês crêem no que os outros estão falando. Será que é a verdade que como está sendo pregado aqui? Hein, meu pai? Será que é a verdade? Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permitisse que ele e Jesus ficassem ali, pois 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, dizia a mulher. Agora não é mais do que casada do que vocês falaram, que nos cremos, mas porque nós mesmos vimos e sabemos que este é o verdadeiro Monte Salvador do mundo. Verdadeira Monte e Salvador do mundo. A cura da filha de um oficial do rei. Passando 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa da qual ele tinha compadecido. Jesus foi a outra vez a Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando viu, disse que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, e foi até a ele, e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se você não vê os sinais, prodígios, de modo nenhum crê. Agora eu fico observando, como é que esse povo está indo para as igrejas se não tem sinal nenhum? Oficiais pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, e o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava no caminho, os seus servos vieram ao encontro dela e anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou quem honra do seu filho havia se sentado melhor informação. Ontem é 1h da tarde, a febre deixou. Quer dizer, naquela hora, a febre de quê? Deixado a criança. Capítulo 4, versículo 53. Com isso o pai reconheceu que aquela era processamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver, e ela e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir à Judéia para a Galileia. Gente, observe. Eu creio que a palavra está sendo muito bem pregada. Tem muita gente se aperreando que está ouvindo aí. Porque está abrindo os olhos de muita gente. Muita gente está se abrindo os olhos.
capítulo 5, a cura de um paralítico. Passando estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 portículos. Neste fazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esperando que a água se movesse, porque o anjo descia do tempo em tempo, agitando, e o primeiro entrar no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo, deitando-lhe, sabendo que estava assim, e havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: sim, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Foi o que Jesus disse: pegue sua cama e vá embora. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, pois isso os judeus disseram ao que tinha saído curado: é sábado, este dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram: quem é o homem que disse a você: peguei o seu leito e andei? E aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisas piores. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso o judeu cada vez mais queria matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai e fazia-se igual a Deus. A autoridade do Filho do Homem. Vamos lá? Falta 5 minutos, mas bora ver. Então Jesus disse:
em verdade, preste atenção, é bonito isso, viu? Em verdade, lhe digo, que o Filho do Homem nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vier do Pai. Quer dizer, Jesus só pode fazer qualquer coisa se partir de quem? De Deus. Fazer o que é tudo o que este faz. O Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivificar aqueles que o Pai não julga ninguém, mas confia todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade lhe digo, que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Em verdade lhe digo, quem vem, a hora chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida, si mesmo também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu lhe dei autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, não fique maravilhado com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Está vendo aí, gente? Todos eles, todos nós, vamos ser ressuscitados. Os que tiverem feito bem, presta atenção, viu? Presta atenção. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Todos eles vão ser julgados. Não adianta. Quando diz eu matei, pedi perdão a Deus e Ele perdoou nunca. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo o meu juízo. O justo, porque não procura a minha própria vontade, sim aquele que me enviou. Se eu dou testemunho, respeito de mim mesmo o meu testemunho. Não é verdadeiro. Se eu dou testemunho a respeito de mim, quer dizer, você dá um testemunho a respeito de você mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quanto é que dá testemunho a respeito de mim? Sei o que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era lâmpada que estava acesa, iluminava por algum tempo. Vocês quiseram se alegrar com a luz, mas eu tenho um maior testemunho
porque digo, João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunhar o meu respeito e que o Pai me enviou. Diga amém. Amém. Cima da hora, nem passo e nem termino antes. Gostaram? Ouviram? Ouviram, Júnior, o que eu estou dizendo? Será que é verdade o que eu falo? Está ouvindo, Nivaldo? Está ouvindo, Pedro? Seu pai inventa, para quê? Para que mentir? Para que inventar coisas que não estão na Bíblia? Você viu quem morrer e tiver feito alguma coisa errada vai pagar. Vai para a justiça. E quem fez as coisas boas vai para o céu. É isso que eu faço, só o que é bom. Será assim no fim eu vou ter uma vida boa? Tanto sacrifício que eu passo? Mas Deus está na luz. Deus está no poder. Senhor, meu Deus, receba essa oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livre do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, para sempre. Amém. E Deus abençoe. Quem trouxe alguma oferta e quiser botar aqui.